irmão Paulo Henrique postou um hino essa semana, que eu estava até botei aqui para lembrar exatamente a frase que ele está dizendo, né? E que chamou muita atenção, né? Ele canta assim que eu vou viver para sempre. E eu vejo que a expectativa dele, ele ainda não teve a compreensão exata. Ele está dizendo que vai viver a eternidade. Eu vou viver para sempre. Quando? O para sempre, pelo menos para mim hoje, com toda essa visão, com toda essa mensagem que agora o Senhor tem nos revelado, é que o para sempre é agora. Eu já vivo a eternidade. Eu já estou na eternidade. Se verbalizar, Ronaldo, o que você fala, agora eu entendo isso. Realmente a nossa mente em Cristo Jesus, ele já nos dá essa autoridade. Eu não tenho uma expectativa da eternidade. Eu descobri que a eternidade já está em mim. Então, eu não vou viver a eternidade. Quando eu entendo assim, quando eu digo eu vou viver a eternidade, é que eu estou esperando ainda essa eternidade ser real para mim. Eu sei que ela existe, a eternidade, e eu vou chegar lá um dia, sabe? Por quê? Porque eu ainda não acreditei que a eternidade já está em mim. Como Marta também, lá na ressurreição de Lázaro, que Jesus estava presente, ela não acreditava, ela sabia, ela acreditava na ressurreição nos últimos dias. Eu sei que nos finais dos tempos tu vais ressuscitar. Jesus disse, não, Marta, não é isso. Eu sou a ressurreição agora. Aquele que ainda esteja morto, viverá. E aquele que vive, nunca morrerá. Ou seja, ele está dizendo assim, você precisa crer nisso agora, que se você deixar para crer só lá, você vai passar pela morte. Mas se você crer agora, você nunca vai morrer. E naquele tempo, Jesus já verbalizou isso para ela, já deixou claro isso para ela, mas eu creio que ela não entendeu. Então, hoje, essas coisas eu vejo que elas têm que estar bem pautadas, é algo que eu tenho conversado muito, porque toda vez que eu falo, as pessoas me questionam qual é o teu ministério, qual é a tua igreja. Então, acaba chegando nesse momento que ainda é uma loucura, ainda é loucura para os fiéis, para os crentes, para os cristãos. A eternidade está para ser alcançada ainda na mente deles. Então, quando eu falo que a eternidade já é hoje, já é real para mim, então você crê que não vai morrer? Claro que não. E eu vejo pastores dizendo, a única certeza que temos é a morte. Eu digo, está aprendido. Mas você não tem essa certeza? Claro que não. A certeza que eu tenho é vida. A minha certeza é vida, e vida eterna, vida de abundância. Essa é a minha convicção, certeza. No meio há uma contramão do que eu estou falando. Por isso que eu estou por louco. Por isso que é loucura para essa humanidade falar essas coisas. Sabe? Pois não. Só para reforçar um pouquinho aí, né? Não é nem loucura nossa, é uma estupidez das outras partes. Porque o cara acredita que depois que ele morrer, olha bem o estúpido, depois que eu morrer, eu acredito na vida eterna. Pois é. É uma imbecilidade tremenda, entendeu? Ele crê na vida eterna depois que ele morrer. Percebe? Agora, caramba, hoje é o tempo de buscar a Cristo Jesus, porque nós já estamos nele. Então, hoje é o tempo de viver Cristo Jesus. Percebe? Então, aí, cara, ninguém segura a gente. Me desculpa, tá? Eu queria falar um pouquinho mais aí, mas pode falar, pode tocar o barco. Não, mas você tem liberdade para falar. A gente vai aqui, fala um pouquinho outro, a gente vai somando as ideias, que é muito importante isso. Sabe? Você está olhando para um objetivo e saber que pessoas estão do seu lado ali, observando. Não simplesmente por estarmos caminhando juntos, por estarmos olhando para o mesmo objetivo que é Cristo Jesus, por entender essas questões e cada dia mais está esclarecendo a nossa mentalidade, o nosso entendimento, mas é porque é algo que nós estamos fazendo que vai de encontro a tudo que está sendo dito aí.
O que nós estamos indo buscar, Jesus já falou isso há 2000 anos, ele vinha falando isso, tinha coisas que eram ditas lá nos profetas. As palavras que hoje a gente vê se cumprir, como o Manuel colocou aqui, ele leu um texto lá em Isaías e colocou no grupo. Fantástico, ele está dizendo, eu darei a vocês, as nações, na mão de vocês, para controlar, para dominar, para governar as nações. Eu darei isso, eu farei isso com vocês. Então, quer dizer, a gente vê se cumprindo. Olha só, quando a gente vê o momento que Jesus se levanta e lê uma passagem lá de Joel, na sinagoga, ele não apedreja ele, porque se me se cumpre aqui, essa palavra. Sabe que ousadia? Tem que apedrejar, porque o cara está indo contra a lei, né? E é isso mesmo. Tem um texto do apóstolo Paulo que diz que vamos estar sobre a lei. Eu vejo que tudo que a gente falar nesse nível vai parecer que estará sob a lei. Vai parecer que nós estamos sendo hereges, sendo loucos mesmo, e estamos de encontro a muita coisa que fala. Mas essa é a grande verdade que a nós tem chegado. E já não temos mais medo de falar, não temos mais intimidade, assim, timidez de falar, né? Não tem algo que nos impede de falar, porque está sendo muito real. O amor que tem aflorado em nós, essas experiências que nós estamos tendo, essa convivência nossa, essa ousadia mesmo, eu digo assim, a forma como tudo tem acontecido, esse novo entendimento de estarmos pensando nesse sentido, eu creio que nos dá essa autoridade, sim, de pensar e agir dessa forma e avançar, mesmo que seja diferente de tudo que a gente ouviu até hoje. É como bem está escrita a palavra, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem o entendimento para que ele percebesse. Mas hoje os nossos olhos estão sendo abertos, a nossa mente está sendo aberta, os ouvidos estão sendo abertos, está descendo ao nosso coração com muita alegria de declarar esse Cristo, de viver Cristo, de buscar esse Cristo, de expressar Cristo, de ser a sua exata expressão. Contribuindo com a fala de Anselmo e do Ronaldo também. Anselmo foi questionado, né, sobre de que igreja ele frequenta ou que doutrina ele está, né? É interessante essas perguntas, porque esquecem que não é uma igreja. A igreja é só um local, um templo, vamos dizer assim. Mas a igreja é a palavra da Bíblia. Agora, está faltando, não sei se alguns pastores pedir orientação a Deus para o entendimento da palavra. Ele lê e o eu humano acha que é aquilo. E contribuindo com a fala do Ronaldo e do Anselmo agora, Cristo, na época, ele falou uma coisa bem interessante que até mesmo os pastores não notaram isso. O que eu fiz, vocês farão o que eu fiz e muito mais. Então, espera aí. Se nós botarmos o pé no chão e a cabeça no tronco para pensar, é uma coisa lógica. Se nosso irmão Cristo fez o que ele fez, o que é que está faltando para todos nós? É botarmos em prática o que ele fez e o que tem mais ainda além do que ele fez. Então é uma coisa tão, assim, tão na cara o que a palavra está dizendo que nós, cristãos, estamos esquecendo. Eu digo nós aqui não. Eu digo nós, cristãos, os daí que estão pensando, feito uma leitura normal, parece um livro de uma história. E estão esquecendo de assimilar o que está falando a palavra. O que Cristo está falando ali. Porque se nós assimilarmos, só essa palavra que ele diz, o que eu fiz, vocês farão o que eu fiz e muito mais, então, é só contribuindo com você, Ronaldo, com o Anselmo aqui.
Amém. Amém.